E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um Study Vlog aqui no canal. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre como foi um dia estudando para as provas que eu tinha. Eu tinha prova de Biologia de Fungos e também prova de Química Orgânica Teórica Fundamental na semana, né, que eu gravei esse vídeo. E vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu comecei o meu dia anotando ali no meu bullet journal quais as tarefas e quais as metas do dia, e depois já entrei ali no Moodle, que é a plataforma que a minha universidade utiliza para as atividades e, enfim, para todas as tarefas que a gente precisa fazer em casa. Era de manhã cedo e eu resolvi começar estudando pelo conteúdo Acidez e Basicidade, né, que é de Química Orgânica. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Devo ter comentado já, mas estou em semana de provas, né? Tenho prova de Biologia de Fungos e também prova de Química Orgânica para fazer nos próximos dias. Tô dando prioridade para a prova de Química, porque envolve cálculo e mais raciocínio lógico, enquanto a de Biologia de Fungos é mais teoria e prática, assim, tem que ver na prova prática tem que ver quais os fungos que estão ali e identificar através de uma chave de identificação, e na prova teórica mais decoreba mesmo. Então, tô focando mais na de química, que tem que ter entendido muito bem para conseguir tirar uma nota boa. E também eu tenho um pouco de dificuldade em química, então isso também é outro ponto, né? Agora é 10h10 da manhã e eu comecei a estudar por volta das 7h50, 8 horas, e fiz 2 sprints de 45 minutos já, com pausas, né, no método Pomodoro. Eu não cronometro, mas eu fiz cerca de 15 minutos de intervalo em cada um. Agora eu tô no meu segundo intervalo. Tô esquentando uma água pro chimarrão e já volto aos estudos. Pretendo por hoje, agora pela manhã, né, antes do almoço, estudar mais 1 ou 2 timers de 45 minutos. Uma coisa que tem me ajudado muito nos últimos tempos, principalmente em matérias que precisam de cálculo ou de muitos conceitos, como é o caso da química orgânica, é pegar o caderno, em vez de reescrever tudo para decorar bem, fazer um resumo numa folha branca A4, somente com as fórmulas e conceitos que eu julgo essenciais, que eu preciso saber. Aí depois eu vou direto para a lista de exercícios, usando somente essa folha como colinha ou como consulta, e daí vejo se tem algum conceito que eu não peguei, se tem algum conceito que não vai ser muito utilizado, conforme o que o professor deu em aula, e também com as listas, né, que eles normalmente disponibilizam. E isso tem me ajudado demais. Então, gente, sigo tomando meu chimarrão. Terminei de estudar o que eu queria estudar pela manhã, né, de química. Dei uma revisada nos exercícios que fiquei com dúvida das aulas que eu assisti ontem e que fiz ontem. E também já vi um novo conteúdo, a parte teórica. Aí de tarde eu pretendo fazer os exercícios dessa disciplina, né, dessa parte da disciplina. Agora continuo tomando meu chimarrão e tô organizando então um relatório e um Canva, né, não um PowerPoint, um Canva, de uma saída de campo que eu tive há 2 semanas atrás na matéria de ecologia. Basicamente, o nosso projeto era analisar árvores lichenizadas e então ver a relação entre a luminosidade que essas árvores recebiam e a quantidade de líquens, né, tanto porcentagem quanto riqueza de espécies, nessas árvores analisadas. Então a gente fez um relatório, a gente fez gráficos e tudo mais, e agora eu tô passando as fotos de registro ali das áreas analisadas para o Canva. A nossa teoria, fazendo esse trabalho, era que as árvores com menos líquens seriam as mesmas árvores que tivessem maior luminosidade pegando nelas, né? Isso porque quanto mais úmido o ambiente, melhor para a proliferação de líquens. Então, quando tem mais luminosidade, em teoria teria menos umidade, e daí seria um ambiente mais desfavorável para essas espécies. E agora eu tô fazendo então essa apresentação no Canva, porque a gente vai fazer um seminário falando e debatendo sobre os resultados que a gente obteve. Então, fim de semestre é isso, bastante correria, vários trabalhos para entregar, relatórios e também provas para estudar. Então, fiz uma pausa nos estudos de química
e fui fazer então esse trabalho da cadeira de Ecologia 2. Depois voltei para os estudos de Química, colocando em prática aquilo que comentei com vocês antes, de após fazer a folhinha A4 com um resumo, uma síntese dos conteúdos estudados, fazer então a parte prática, os exercícios, cálculos e tudo mais, com a consulta somente dessa folhinha e revisando conceitos, fórmulas e as principais coisas do conteúdo que está sendo estudado. Depois de algumas sessões de estudo de Química, resolvi fazer uma pausa um pouco maior e resolvi ir na academia. Então, estou me organizando, troquei de roupa, passei uma linha no cabelo, organizei minha eco bag e fui para a academia, fazer a minha musculação. É bem importante fazer isso também para a gente não ficar tão alienado só estudando, que às vezes a gente tem que fazer uma pausa maior, porque senão acaba não rendendo mais. Voltando da academia então, tomei um banho, comi uma pipoca doce e voltei para os estudos de Química. Então eu fiz mais uma sessão de estudos de Química, 50 minutos cronometrados no Forest, e esses 50 minutos foram dedicados à resolução de questões. Para finalizar as tarefas do dia, eu li então um artigo que a professora de uma das cadeiras de licenciatura mandou pra gente, e tinha que ler esse artigo e falar um pouco sobre o que achou dele, um resumo, e conectar com algumas das aulas que a gente teve presencialmente. E para finalizar o dia, eu fui ler um pouco no meu Kindle e eu tô adorando usar ele de noite para ler, porque eu consigo deitar na cama e é super confortável tanto aos olhos, a luminosidade que vem dele, quanto também a questão dele ser muito portátil, então é bem tranquilo de ficar lendo em cima da cama. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que tu tenha gostado. Se tu gostou e ficou até aqui, eu agradeço, não deixa de curtir e te inscrever para não perder os próximos conteúdos que a gente vai ter por aqui.